chamo Carolina. E eu me chamo Nicole. Estamos aqui para falar um pouco sobre sociologia e as questões raciais. Vamos explicar brevemente alguns conceitos, além de passar um pouco sobre a história que permeia essas questões. Conforme o artigo 5 da Constituição Federal, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Contudo, embora a legislação nos diga isso, é de grande importância pensar que contamos com uma imensa diversidade em nossa comunidade, seja ela de gênero, ideológica, social, econômica, étnico-racial ou cultural. Assim, será que a palavra igualdade comportaria todas essas questões? Afinal, ao invés de toda essa diversidade gerar respeito, vem ao longo da história tendo como produto relações sociais assimétricas, que se tratam das diferenças econômicas, sociais, discriminação e preconceito, fazendo com que então tenhamos uma sociedade rica em diversidade, mas pobre devido às diferenças causadas por essa. Dessa forma, a discriminação se dá exatamente quando indivíduos são tratados como iguais em situações diferentes e como diferentes em situações iguais. Assim te respondo que a palavra mais correta para minimizar tais produtos decorrentes da diversidade seria a equidade. A mesma consiste na adaptação da regra existente à situação concreta. Observando-se os critérios de justiça, pode-se dizer então que a equidade adapta a regra a um caso específico, a fim de deixá-la mais justa. Nisso, temos como uma tendência da sociedade o etnocentrismo, que se trata de um jeito de ver o mundo, no qual determinado povo se encontra como centro moral e geográfico, sendo um ponto de partida para medir e avaliar todos os outros povos. Assim, há uma possível neutralização de diferença. Contudo, é importante lembrar que identidades são fabricadas por meio da marcação da diferença, e essa ocorre de forma simbólica, como também através da exclusão social. Dessa forma, identidade não é o oposto de diferença, mas sim depende dela. Essa diferença não está só na cultura, mas nas posições sociais ocupadas pelas pessoas, onde há uma relação de dominados e dominantes. Entretanto, é a cultura que define o modo de pensar a vida e de se colocar no mundo. É ela que estabelece a fronteira entre os grupos étnicos, marcando as diferenças e originando as identidades por aspectos flexíveis e dinâmicos. Ter uma cultura é se identificar com as características de um determinado grupo. É um meio dinâmico, mas que não interfere na perda da identidade. Toda essa tendência de neutralizar diferenças acaba por assumir outras formas, como o racismo, que nada mais é que uma atitude hostil e discriminatória relacionada às pessoas com características diferentes. No Brasil, essa forma de tratamento aos diferentes dos europeus, os índios e os negros, acabou por se transformar em diversas formas de escravidão. Dessa forma, o país se construiu sobre essa relação doentia com essas sociedades etnicamente diferentes. Os indígenas sendo considerados como incapazes para o trabalho e assim sendo dizimados por resistir na ocupação dos seus territórios, e os negros sendo escravizados e marginalizados socialmente. Ao falar do povo indígena, não podemos deixar de frisar que estes sempre estiveram no território, hoje dito como brasileiro. A história deles passou por um despovoamento com a chegada dos europeus, que trouxeram consigo doenças, além dos conflitos gerados em guerras intertribais. Segundo o Anuário Estatístico do Brasil, do IBGE, o total de nativos que aqui habitavam em 1500 girava em torno de 6 milhões de pessoas. Já na atualidade, não ultrapassa o 0,5% da população brasileira. Esse povo, que passou por tentativas de escravidão e trabalho forçado e lutou contra isso, foi visto muitas vezes como selvagens que deveriam ser evangelizados e civilizados. Em pleno século XXI, a grande parte dos brasileiros ainda ignora a diversidade indígena, sendo apenas uma população que viveu no passado, com alguns remanescentes nos dias de hoje. Contudo, a população indígena se encontra presente em todos os estados e continua a cultivar seus costumes, línguas e rituais. Já no que se trata da história da população negra no Brasil, os mesmos chegaram ao nosso território por meio da escravidão. Essa se baseava em ditas evidências científicas,
obviamente refutadas no futuro. Assim, o mundo da senzala sempre esteve muito distante do mundo da Casa Grande. Com a abolição da escravatura, acreditava-se no fim de tais ações, já que negros e brancos agora eram iguais perante a lei. Contudo, não houve uma superação das mentalidades escravocratas, onde a liberdade dos negros não provocou uma igualdade social e o preconceito começou a tomar outras proporções. Esses preconceitos perduram até hoje, onde afrodescendentes ainda sofrem diversos preconceitos devido à cor da sua pele, continuando marginalizados na sociedade. Além dessa população continuar a ser excluída em locais como universidades e na política, ainda passam também por violências físicas, onde temos como exemplo atual o caso da morte de George Floyd por parte de um policial branco, que gerou protestos no mundo todo com o manifesto "Vidas Negras Importam". No Brasil, as culturas indígenas e afro-brasileiras foram as que mais sofreram os processos de discriminação ligados à lógica de homogeneização cultural. Dessa forma, é de grande importância a reafirmação dessas populações e sua relevância para a história do Brasil através da reflexão em sala de aula, com o auxílio da sociologia. Devemos também reafirmar que a igualdade se trata de um processo político de conquista, que é consequência do reconhecimento da diversidade desses povos que possuem o direito de exercer suas diferenças culturais. Tudo isso começa através do respeito com o outro e a consciência de que vivemos em uma sociedade desigual.